Olá a todos, sou o professor Emanuel Rosa e vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos de processo penal nesse nosso projeto aqui, Overdose OAB 32, preparação para a primeira fase da prova da OAB, concurso 32, e hoje a gente vai tratar de um assunto bastante importante, um assunto que é muito pedido, é recorrente nas provas da OAB, está lá entre os assuntos de maior relevância e que o examinador normalmente pede bastante, que são os recursos no processo penal. Tá? A gente pode definir o recurso como um instrumento jurídico de que se dispõe a parte que, vencida, e resignada com uma decisão judicial, ela possa obter uma nova apreciação da sua demanda, em atenção ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. A gente tem que pensar que o inconformismo ele é uma reação natural do indivíduo, né, que vê uma pretensão, vê vencida a sua pretensão jurídica judicializada. Então, até mesmo em atenção a esse inconformismo natural do ser humano e também para dar maior segurança jurídica e atender à garantia do duplo grau de jurisdição, os recursos são um meio de permitir a revisão de uma matéria que já foi objeto de apreciação judicial, permitindo assim, se for o caso, uma eventual reforma desta decisão. Então, a gente pode definir os recursos como um meio processual voluntário ou obrigatório de impugnação de uma decisão utilizada antes da preclusão, com o fim de propiciar um resultado mais vantajoso na mesma relação jurídica processual em decorrência da reforma, invalidação ou esclarecimento ou confirmação de uma decisão. Então percebam aqui na ideia da definição do recurso. A ideia do recurso se funda no inconformismo da parte em relação a uma decisão proferida no processo. Então a finalidade do recurso é buscar a substituição de uma decisão que não seja vantajosa por uma outra. Tudo bem? A gente pode pensar então em relação aos princípios que regem os recursos e a gente consegue extrair isso do próprio Código de Processo Penal. Tá? O primeiro princípio que a gente vai tratar é o princípio da voluntariedade, que está expresso lá no artigo 574 do Código de Processo Penal. Artigo 574 do Código de Processo Penal, que ele estabelece, que os recursos eles possuem o caráter voluntário, ou seja, via de regra, eles são consequências de uma manifestação de vontade da parte dentro do processo. Havendo prejuízo da parte em uma decisão judicial, ela não pode ser obrigada a recorrer. É uma faculdade do indivíduo, da parte no processo, recorrer. Tá? Excepcionalmente, o artigo 574 ele traz hipóteses em que o recurso será obrigatório. Mas mesmo nesse, a gente tem que perceber que ele é obrigatório para o juiz, para que a decisão que o juiz proferiu no processo seja revista. Então aqui não teria relação nem com essa ideia que a gente trouxe do inconformismo, mas muito mais com um caráter de revisão para confirmação daquela decisão. Então, o artigo 574 do Código de Processo Penal, ele estabelece lá que os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Inciso 1, da sentença que conceder o habeas corpus e da absolvição, da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do artigo 411 do Código de Processo Penal. Certo? Então, eu tenho que ficar atento aqui em relação a esse aspecto da voluntariedade. Outra questão que é bastante importante, que está relacionado aqui a este processo, a esse assunto e ao princípio da voluntariedade, é que o recurso, para que ele possa ser interposto, a parte deve apresentar, deve indicar algum prejuízo na decisão. O recurso ele não pode ser interposto de forma leviana, de forma gratuita. A parte deve demonstrar interesse na reforma da decisão. E um pressuposto deste interesse para a reforma da decisão é que seja demonstrada que a decisão representou algum prejuízo para a parte no processo. Tudo bem?
Isso aqui, então, relacionado ao princípio da voluntariedade. Outro princípio que a gente pode tratar em relação aos recursos é o princípio da taxatividade. Ele estabelece que o conhecimento de um recurso, então, para que o juízo reconheça um recurso interposto, né, deve ser demonstrado que este possui fundamento jurídico e que atende aos requisitos previstos na lei. Tá? A gente tem um rol de recursos dentro do processo penal e cada recurso ele tem uma destinação específica. Então, para que o recurso seja conhecido, para que seja apreciado e a matéria ali seja analisada para permitir uma eventual reforma, deve-se demonstrar que, primeiro, ele existe, né, esse recurso existe, e que os requisitos estabelecidos em lei estão atendidos. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque tem um outro princípio relacionado a esse, previsto lá no artigo 579 do Código de Processo Penal, que é o princípio da fungibilidade, também conhecido como o princípio da instrumentalidade das formas. Ele estabelece que não serão considerados prejudicados os recursos interpostos no lugar de outro. Lembra, o princípio da taxatividade ele diz o seguinte, eu tenho um rol de recursos possíveis e cada recurso se destina a uma finalidade. Para cada possibilidade, para cada necessidade de reforma, de decisão, eu tenho uma espécie de recurso. Só que o princípio da fungibilidade, artigo 579 do Código de Processo Penal, ele vem relativizar esta previsão. Então, essa taxatividade ela não é absoluta. Significa dizer que, artigo 578, o recurso, artigo 579, salvo em hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. O juiz, desde logo reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito de recurso cabível. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, nós temos essa ideia da taxatividade. Para cada tipo de decisão a ser recorrida, existe um recurso previsto no Código de Processo Penal. Só que, se a parte errar o recurso, isso por si só não será impeditivo. Então, se o indivíduo errou o recurso, mas agiu de boa fé, atendeu o prazo do recurso originário, atendeu os requisitos do recurso original, então ele não será prejudicado. Significa que eu posso, então, desde que atendidos os requisitos e observado o prazo, certo? Não haverá prejuízo e o recurso será reconhecido como tal. Tá? A gente pode falar aqui dos pressupostos recursais. Eu falo em pressupostos de natureza objetiva e pressupostos de natureza subjetiva. Tá? São pressupostos de natureza objetiva a previsão legal, que está relacionado com essa ideia do princípio da taxatividade, a tempestividade, que é a observância dos prazos estabelecidos para cada recurso, que também tem relação com o princípio da taxatividade, e a observância das formalidades legais. Tudo isso relacionado com a ideia da taxatividade. Lembrando que o artigo 579 relativiza essa taxatividade, admitindo que um recurso seja reconhecido no lugar de outro, desde que atenda ao fim que se almeja e respeite o prazo do recurso originário. E eu tenho que agir de boa fé. Tá? Pressupostos de natureza subjetiva. Legitimidade da parte. A legitimidade, eu tenho que ser a parte interessada, eu tenho que ser a parte legítima para funcionar no processo e requerer a reforma da decisão. E o interesse que eu já falei, eu tenho que demonstrar que a decisão da qual eu pretendo recorrer, que se pretende recorrer, causou um prejuízo. Eu não posso recorrer de uma decisão que não apresente um prejuízo. Tudo bem? Próximo princípio aí é o princípio da pessoalidade. Lembra que a gente tem partes no processo. Cada parte recorre por si. Tá? Diante de uma decisão, a parte que se sentir prejudicada pela decisão é que pode recorrer. Eventualmente, ambas as partes no processo, acusação e defesa, podem se sentir prejudicadas com a decisão. Professor, quando acontece isso? Imagina só, uma sentença condenatória.
Uma sentença penal condenatória, em que o acusado fica inconformado de ter sido condenado. Né? Então ele vai utilizar o instrumento correto para recorrer e buscar a reforma dessa decisão. O Ministério Público pode recorrer se ele estava buscando a condenação e conseguiu a condenação. Professor, você não disse que ele precisa demonstrar um prejuízo para que ele possa recorrer? O Ministério Público pode recorrer de uma sentença condenatória? Pode. Se ele demonstrar que a sentença condenatória, apesar de atender a pretensão jurídica almejada, não foi suficiente para atender a reprovabilidade, em outras palavras, que a pena aplicada não foi a suficiente na visão do Ministério Público para atender a reprovabilidade da conduta, o Ministério Público também pode recorrer. Então eu teria uma hipótese em que as duas partes recorreriam da mesma decisão. Só que aí cada uma estaria buscando um interesse próprio. Enquanto a defesa estaria buscando a reforma para reduzir a pena ou para reconhecer a absolvição, uma causa de absolvição do acusado, o Ministério Público, a acusação, buscaria a reforma da decisão para que fosse aplicada uma pena mais grave do que aquela efetivamente disposta na sentença condenatória. Entendeu? Aqui eu preciso analisar um aspecto. Princípio da pessoalidade. Então, a parte que se sentir prejudicada é que vai recorrer. Significa dizer que a decisão de um recurso interposto por uma parte não pode prejudicar a parte contrária. Né? É a ideia da vedação ao reformácio impégios. Nos recursos interpostos pela defesa, princípio da vedação do reformácio impégios. Nos recursos interpostos pela defesa, a decisão do órgão que analisar o recurso não pode conduzir a uma situação pior que a originária. Né? Lembra do Tiririca que falava que pior que tá não fica? É a mesma ideia. Imagina lá que o seu cliente foi condenado a uma pena de reclusão de 1 ano e 3 meses. Vamos ficar com 1 ano e 3 meses. A defesa recorre, você, advogado, recorre buscando a redução dessa pena ou então mesmo a absolvição do seu cliente. E o Ministério Público não recorre. O Ministério Público fica quietinho lá porque ele está contente com a decisão. Na análise desse recurso, a situação do acusado não pode ficar pior do que já estava. Né? Imagine que lá o tribunal analisar esse recurso, verifique a situação, uma causa de aumento de pena, uma situação agravante, o que quer que seja que pudesse, em tese, piorar a situação do acusado, que a sentença poderia ser mais gravosa. Isso não pode ser aproveitado. Tá? É o princípio da vedação do reformácio impégios. Nos recursos interpostos pela defesa, a situação do acusado não pode ficar pior do que aquela originária da decisão recorrida. Outro princípio que a gente pode tratar aqui é o princípio do duplo grau de jurisdição. A gente já tratou dele quando falamos dos princípios gerais do processo penal, né? E aqui ele retorna porque o recurso está intimamente ligado a esta ideia do duplo grau de jurisdição. A necessidade, a possibilidade de que as decisões judiciais sejam revistas por outro órgão. Nós vamos ver que tem recursos que admitem o juízo de retratação. Né, que a própria autoridade judiciária que proferiu a decisão recorrida pode se retratar e alterar o teor da sua decisão. Né? Mas, em todos os casos, é sempre necessário, sempre autorizado que a decisão recorrida seja analisada por outro órgão além daquele que proferiu a decisão. Princípio do duplo grau de jurisdição. Isso mesmo quando a gente fala de órgãos colegiados, né? Mesmo de órgãos colegiados. Imagine lá um processo que tramite originariamente nos tribunais. Ainda assim haverá um órgão incumbido de analisar recursos, certo? Para garantia desse princípio do duplo grau de jurisdição. Mais um princípio que a gente pode tratar é o princípio da unirrecorribilidade. Né? Então, de acordo com a regra adotada pela nossa legislação
processual penal e visando evitar que recursos que sejam interpostos com natureza meramente protelatória só para tumultuar o processo, né? A regra do nosso Código de Processo Penal é que para cada decisão será cabível apenas um único recurso, né? Não dá para ficar interpondo diversos recursos contra a mesma decisão. Tá? As únicas exceções que a gente tem a este princípio da unirrecorribilidade são os casos do recurso extraordinário, do recurso especial, dos embargos de declaração e dos embargos infringentes. No mais, para cada decisão, haverá um recurso cabível. Aqui é bom a gente lembrar um pouquinho, relembrar vocês, a respeito das decisões. Eu tenho lá dentro do processo diversos tipos de decisões e eu preciso conhecer, entender essas decisões para que eu consiga compreender, analisar e aplicar as regras relacionadas aos recursos. Então vamos lá. Dentro de um processo eu tenho decisões que são decisões de mero expediente. Né? Decisões que não têm um caráter meritório. O juiz não está decidindo nada. Ele só está tomando ele só está determinando a realização de um ato para a garantia do rito processual. Né? Então, quando o juiz manda intimar uma parte, quando o juiz manda citar o acusado, quando o juiz designa a data de uma audiência, ele não está decidindo nada, né? Não existe nenhum caráter meritório, não tem análise de mérito. Simplesmente ele está determinando a realização de um ato que está previsto no processo. É aquela história do andamento processual, do rito processual. Isso é obrigação do juiz no processo. Né? A essas decisões de mero expediente, esses despachos de mero expediente, não cabe recurso. Não cabe recurso, porque não tem conteúdo de mérito. Ele não pode gerar prejuízo. Se ele não pode gerar prejuízo, ele não pode ser objeto de recurso. Tá? A gente tem ainda as chamadas decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias. O que são essas decisões interlocutórias? No decorrer do processo podem surgir incidentes, podem surgir aspectos em que o juiz precisa analisar e decidir algum aspecto em favor de tal ou qual parte, né? Ou em favor da acusação ou em favor da defesa. Tá? Essas são decisões interlocutórias. Existe um conteúdo de decisão, o juiz precisa fazer um juízo de valor e decidir algum aspecto do processo, mas esta decisão não atinge de forma direta o mérito, ela não termina o processo. Ela não termina o processo. São as decisões interlocutórias. Tá? A decisão interlocutória ela vai decidir um aspecto interno do processo. Um aspecto interno do processo. Para essas, eu já posso falar em recursos. Tá? E eu tenho também as decisões terminativas. As decisões terminativas do processo. Tenho as sentenças e os acórdãos. Né? Aqui, o juiz analisa o próprio objeto da discussão, da pretensão jurídica. Ele põe fim ao processo, uma sentença absolutória ou uma sentença condenatória, um acórdão, né, num órgão colegiado, ele vai decidir e pôr fim ao processo. Né? Então eu tenho que prestar atenção nesses tipos de decisões possíveis dentro do processo, porque é isso que vai me orientar a compreender e conseguir efetivamente aplicar as regras relativas aos recursos. É isso que vai me ajudar na hora de estudar a entender quando cabe qual e tal recurso. Né? Então a gente vai ter que fazer a leitura da legislação processual penal. Vai ter que ler o Código de Processo Penal? Sim, a gente vai ter que ler de forma exaustiva o Código de Processo Penal. Né, para aprender cada um dos recursos. Lembra o princípio da taxatividade. Só que a hora que eu compreendi a diferença entre as decisões e qual o objetivo e a finalidade, o que se busca com cada um dos recursos no processo penal, fica muito mais fácil da gente entender e aplicar. E aí responder as questões que vão ser apresentadas na prova. Tudo bem? Vamos lá mexer aqui um pouquinho
Lembra que eu falei para vocês desse quadro quando a gente falou de ação penal, né? Eu expliquei para vocês sobre a ação penal, sobre a persecução penal, e eu falei para vocês, ó, isso aqui que eu estou desenhando é só a ponta do iceberg. Aqui a gente estava discutindo a respeito de espécies de ação penal, falamos da ação penal pública, da ação penal privada, da titularidade de cada uma delas, do instrumento utilizado para dar início à ação penal. Falei dessa divisão entre a fase processual e a fase pré-processual, falamos da investigação na fase pré-processual e eu falei para vocês, aqui ó, é só o começo. Hoje nós vamos começar, eu vou mostrar para você o quanto mais amplo é esse universo do processo penal. Então vamos pensar no processo penal como uma linha, né? Imagine que essa linha do processo penal começa com o crime. Lembra que eu falei para vocês que da prática de uma conduta caracterizada como crime surge para o Estado, o titular exclusivo do direito de punir, de aplicar a pena? Surge para o Estado o direito, a pretensão jurídica de aplicar a pena ao autor do delito. Essa é a ideia que a gente extrai lá do direito penal e para que a gente possa compreender o processo penal. Então imagina que no começo dessa minha linha aqui, da persecução penal, no começo dela eu tenho a prática do crime. O que eu vou ter no final? No final eu vou ter a satisfação da pretensão jurídica do Estado. Né? A persecução penal, quando eu tenho a existência do crime, ele termina com o cumprimento da pena. A extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. Então, se numa ponta eu terei o crime, na outra ponta eu terei o cumprimento da pena. O Estado, a pretensão jurídica do Estado de aplicar o direito penal vai estar satisfeita com o cumprimento da pena, com o final da pena, quando declarar-se extinta a punibilidade. Oh, maravilha! Então, a gente consegue dividir essa persecução penal em duas fases, né? A fase pré-processual e a fase processual. A fase pré-processual, explicamos para vocês, é aquela fase investigativa, né, que ocorre da prática do crime quando existe a necessidade de obter elementos de autoria e materialidade, quando eu preciso atuar, investigar, descobrir como o crime aconteceu, quais foram as circunstâncias do crime, quais os motivos do crime, né? E quem é o provável autor, para dar esses subsídios ao titular da ação penal, para que o titular da ação penal possa efetivamente exercer o seu direito, o direito de provocar a jurisdição e requerer a aplicação da lei penal. Lembra, se você não lembra disso, volta para a aula de ação penal, porque vai ficar mais claro, espero eu. Então, na fase pré-processual, nós temos a investigação. E na fase processual, nós temos o processo propriamente dito. E lembra que nós conversamos, né? O processo, a fase processual, ela é dividida em duas fases. A fase processual também é dividida. Ela tem uma fase de conhecimento e uma fase de execução. Na fase de conhecimento, eu estou discutindo se o crime aconteceu e se o acusado é o autor do crime. É isso que é discutido na fase de conhecimento. A fase de conhecimento, ela termina com o trânsito em julgado da sentença. Se for uma sentença absolutória, o trânsito em julgado encerra a discussão sobre a autoria do crime em relação àquele acusado. Né? Aquela pessoa já não pode mais responder por aquele crime. Agora, uma sentença condenatória, uma sentença penal condenatória, terminativa, transitada em julgado, aquela que não cabe mais nenhum recurso, nenhuma alteração, ela dá início à fase de execução, à fase de execução da pena. Tá? A gente precisa ter essa ideia bastante sedimentada na nossa mente para que possamos entender toda a dinâmica do processo penal. Né? Aqui eu fiz um indicativo, só para vocês lembrarem. Ixi, deu uma ziquezira aqui no meu treco. Calma aí. Né? Do início da ação penal. Quando que a ação penal se inicia? Ela se inicia com a atuação do titular da ação penal. Se nós estivermos falando de uma ação penal pública, o titular é o Ministério Público.
né? Então ele inicia a ação penal com a denúncia. Se nós estivermos falando de uma ação penal privada, o titular da ação penal privada é o querelante. Então o querelante, por intermédio de advogado, ele vai dar início à ação penal privada com a queixa-crime, com a interposição de queixa-crime, certo? Eu fiz esse gráfico só para mostrar para vocês como que funciona e onde estão encaixados os recursos. Porque lembra aquela ideia do princípio da taxatividade? Além de determinar que para cada decisão existe um tipo de recurso, também a gente consegue pontuar que que cada recurso é cabível dentro de uma determinada fase no processo, né? Então eu consigo destacar aqui as possíveis atuações do advogado na fase pré-processual, quando ele requer a instauração de inquérito policial, quando ele recorre da negativa da instauração de inquérito policial, quando ele atua pedindo o relaxamento da prisão em flagrante, quando ele atua, né, com o pedido de diligências dentro do inquérito policial, também é uma outra possibilidade do advogado na fase de investigação, né? Quando eu falo... tá uma zica hoje. Quando eu falo aqui do pedido de liberdade provisória com ou sem fiança ainda na fase pré-processual, também é uma hipótese de atuação do advogado dentro do inquérito policial. A gente ainda nem começou a falar de recursos. E a gente pode falar ainda da atuação do advogado em sede de habeas corpus, né? Quando houver abuso ou ilegalidade na prisão, no inquérito policial, é possível falar no habeas corpus. Aqui a gente já começa a tratar de uma modalidade de recurso ou de uma ação constitucional. Tá? Passando lá para a fase processual, iniciado o processo. A gente já sabe, o processo se inicia dependendo da natureza da ação, com a denúncia do Ministério Público na ação penal pública e com a queixa-crime na ação penal privada, certo? Dentro da fase processual, nós temos ritos, então a gente vai tratar do rito ordinário, do rito sumário, do rito sumaríssimo, e a gente consegue estabelecer aqui as atuações dentro do processo. E aqui que a gente começa a falar da possibilidade de recurso. Lembra que dentro da fase de conhecimento, eu vou ter uma sentença em primeira instância, absolutória ou condenatória. Uma sentença que vai enfrentar o mérito. Então, olha, dentro da fase de conhecimento, eu também consigo fazer uma divisão. Uma divisão em qual sentido? Antes da sentença terminativa e após a sentença terminativa. Lembra, o processo só termina com o trânsito em julgado, quando a decisão se torna imutável, né? Quando aquela decisão terminativa se torna definitiva. Certo? Antes disso, eu tenho a fase de instrução processual. Tudo bem? Aqui que a gente começa a falar dos recursos. Eu posso falar do recurso em sentido estrito, que pode ser aplicável, dependendo das circunstâncias previstas em lei, durante toda a fase de conhecimento, antes ou depois de uma sentença terminativa. Eu posso falar aqui para vocês da apelação. A apelação ela é utilizada justamente em face de uma sentença terminativa. A gente pode falar do recurso deixa eu ver aqui, dos embargos infringentes e dos embargos de nulidade, né, que surgem depois da apelação. A gente pode falar também do recurso ordinário constitucional. A gente pode falar do recurso especial, do recurso extraordinário. A gente pode falar também ainda no processo penal dos embargos de declaração. E os embargos de declaração, se vocês perceberem aí no nosso gráfico, vocês vão notar que ele se estende por todo o processo, né? Toda a fase de conhecimento, os embargos de declaração.
Podemos falar do habeas corpus, que é possível a qualquer momento na fase pré-processual e em qualquer momento durante a fase processual, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução. Podemos falar do agravo em execução, aqui já na fase de execução penal. E podemos falar da revisão criminal. Tudo bem? Se a gente der uma olhada nesse gráfico, a gente consegue delimitar, ter uma ideia geral, uma noção, pelo menos, de quando cada recurso é cabível. Isso aqui ajuda muito a gente no estudo sistematizado dos recursos e vai ajudar mais ainda quando a gente vai se preparando para a segunda fase em processo penal. Né, para a segunda fase da OAB, porque o grande fantasma é como que eu vou descobrir qual é a peça, né? Como que eu vou adivinhar? Você não vai adivinhar qual é a peça, você vai saber qual é a peça, você tem que conhecer cada uma delas para saber o momento processual em que ela é cabível, e aí você vai encontrar no Código de Processo Penal as regras aplicáveis e vai fazer a sua peça sem problema nenhum. Vamos começar a falar dos recursos em espécie. Vamos entrar aqui para começar a tratar de cada um dos recursos. O primeiro deles, que eu vou falar com vocês, é o recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito que está previsto lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Recurso em sentido estrito, previsto lá no artigo 581. Caberá recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Então vem lá um rol para a gente de possibilidades, né? São 24 possibilidades de recurso em sentido estrito, prevista no rol do artigo 581. Né? Puta, professor, eu vou ter que decorar todas elas? Se você conseguir decorar, melhor, mas esse rol não é nenhum rol taxativo. Eu tenho outras hipóteses em que caberá recurso em sentido estrito que não estão previstas nesse rol. A grande sacada qual que é? Quando que eu vou usar o recurso em sentido estrito? Vamos analisar algumas das possibilidades previstas lá no artigo, nos incisos do artigo 581. Vamos lá. Artigo 581, inciso 1. Caberá recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia ou queixa. Então, o titular da ação penal, o Ministério Público oferece a denúncia. O juiz não recebe. Por algum motivo, ele entende que não estão atendidos os requisitos da inicial acusatória, então ele não recebe a denúncia ou não recebe a queixa. O que a pessoa faz? Ela pode interpor o recurso em sentido estrito. Artigo 581, inciso 2, da decisão que concluir pela incompetência do juízo. O que é a decisão que conclui pela incompetência do juízo? Você, representando seu cliente, interpôs lá uma denúncia, né? Uma queixa-crime, para dar início à ação penal privada. O juiz analisou a sua queixa-crime e disse, olha, está de acordo a queixa-crime. Beleza, tá tudo certinho aqui. Atende os requisitos da inicial acusatória. Só que tem uma coisa, eu não sou o juiz competente. Não sou eu o juiz com competência para analisar e julgar este caso, este crime. Então eu me dou por incompetente. Essa é a hipótese do 581, inciso 2. Inciso 581, inciso 3. A decisão que julgar procedentes as exceções, salvo quando de suspeição. Exceção a gente vai tratar em um ponto específico. Mas o que a gente consegue extrair, né, em comum de todas as hipóteses previstas no rol do artigo 581. Todas as decisões ali não possuem caráter terminativo, não terminam o processo e mais, não analisam o mérito. Eu não tenho ali uma decisão de caráter terminativo que analisa o mérito. Todas são decisões de caráter interlocutório. Seja interlocutório simples, seja interlocutório misto, mas todas elas trazem decisões de caráter interlocutório. Por exemplo, vamos pensar lá o 581, inciso 10. A decisão que conceder ou negar habeas corpus. Da negativa do habeas corpus. O juiz não está dizendo que o acusado quando ele concede ou nega o habeas corpus, ele não está dizendo que o acusado é culpado ou inocente. Ele não está decidindo sobre a existência do crime ou a sua autoria. Ele não está
analisando o mérito. Ele está analisando apenas os aspectos relacionados à restrição de liberdade daquele réu. Se a prisão processual, no caso, é legítima, é legal, é ilícita. Ele não está analisando o mérito no sentido de absolvição ou culpa. Ele está decidindo um aspecto dentro do processo, a manutenção da prisão, né, em face da legalidade ou não desta. Né? Eu não estou decidindo o conteúdo do processo, não é a pretensão jurídica principal que está sendo discutida ou que está sendo decidida. Se vocês analisarem todas as hipóteses do artigo 581, vocês vão verificar que nenhuma delas diz respeito à conclusão ou à definição da pretensão jurídica. Então, eu consigo identificar quando é cabível o recurso em sentido estrito analisando isso. Qual que é o prazo para interposição do recurso? Vamos lá. O prazo para interposição do recurso em sentido estrito. 5 dias. 5 dias. Salvo naquela hipótese do recurso em sentido estrito interposto da decisão que inclui jurado na lista geral ou que exclui jurado da lista geral. Né? Nesta hipótese, o prazo para interposição de recurso é de 20 dias. Então, se você quiser anotar lá, é o artigo 581, inciso 14. Né? Pega o seu vademecum, pega a lei, faz um risquinho aí nele e coloca aí, anota do lado 20 dias. Tá? 20 dias. Nesse caso, o prazo será de 20 dias. E o prazo para apresentar as razões do recurso de 2 dias. Tá bom? Recurso em sentido estrito. Recurso em sentido estrito. Tá? Próximo recurso que a gente vai analisar aqui. Próximo recurso é apelação. Apelação no processo penal. A apelação, ela está prevista para a gente lá a partir do artigo 593 do Código de Processo Penal, do 593 até o 603 do Código de Processo Penal. Quando é cabível a apelação? Vamos lá. Apelação. Caberá apelação no prazo de 5 dias. 1. Das decisões definitivas de condenação ou absolvição proferidas pelo juiz singular. 2. Das decisões definitivas ou com força de definitiva proferida pelo juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. E 3. Das decisões do tribunal do júri quando a. Ocorrer a nulidade posterior à pronúncia. B. Se for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. E D. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Então perceba a estrutura aqui do 593 para vocês entenderem quando é cabível esse recurso. Né? Todas as hipóteses do artigo 593 dizem respeito a decisões definitivas proferidas em primeiro grau. Né? Aquelas decisões que terminam a primeira fase do conhecimento. Tá? Então, cabe o recurso de apelação no prazo de 5 dias naquelas hipóteses do artigo 593. Decisões definitivas, seja de condenação ou de absolvição. Tudo bem? Quando não cabe recurso em sentido estrito. Ó que maravilha! Então, eu já consegui estabelecer uma diferenciação para conseguir reconhecer quando é um e quando é outro. Se eu ver que a decisão não tem um caráter definitivo em relação ao mérito, né? O definitivo aqui é em relação ao mérito. Né? Eu não estou discutindo condenação ou absolvição. Isso é muito importante. Se não for uma decisão desta natureza, eu estou falando do recurso em sentido estrito. Agora, se eu estiver falando de uma decisão definitiva que analisa o mérito, que analisa a pretensão jurídica, que está dizendo em absolver ou condenar o acusado, nós estamos falando então em recurso de apelação. Tudo bem? Como diz o 593 lá, a apelação
ela é aplicável, o prazo para interposição da apelação é de 5 dias. 5 dias. Ele tem como característica ser um recurso amplo. Né? Um recurso amplo. Por que é um recurso amplo? Porque na apelação podem ser discutidos quaisquer aspectos. Né? Tudo o que foi discutido na fase inicial de instrução, até a sentença terminativa da fase de instrução, tudo pode ser reanalisado. Eu posso pedir de novo provas, eu posso discutir de novo provas, eu posso discutir tudo novamente na apelação. Tá? A apelação é a que melhor representa a ideia do duplo grau de jurisdição. Olha, eu fiz toda a instrução perante o juiz originário, o juiz singular. Não estou conformado. Eu posso novamente discutir toda a prova, todos os aspectos materiais e processuais, novamente agora perante o tribunal. Por isso que ele possui esse caráter amplo. Né? E além disso, a apelação ela tem uma característica de ser um recurso com cabimento residual. Por que ele é um cabimento residual? Vocês olharam o 581? O 581 ele tem lá um rol de 24 possibilidades em que é cabível o recurso em sentido estrito, fora aquelas que estão além desse rol, em legislação esparsa. A apelação ela vai caber só naquelas 3 hipóteses do 593, né? Quando falar de decisões definitivas. Então, dá pra gente pensar assim, ó, a apelação só cabe naquelas hipóteses em que não couber o recurso em sentido estrito. Então, dentro do processo penal, eu tenho que começar a análise do recurso em sentido estrito. Como eu vou analisar caso por caso? Não vou analisar caso por caso, eu vou analisar a natureza da decisão. Se for uma decisão interlocutória, tudo indica que seja o recurso em sentido estrito. Se for uma decisão definitiva, tudo indica que seja uma apelação. Né? A doutrina costuma classificar a apelação em algumas modalidades. A gente fala na apelação plena ou parcial, de acordo com o que se pretende modificar. Ela será plena quando o objetivo da apelação for o reexame integral e a alteração total da decisão. Né? Ou parcial, quando eu quiser discutir apenas um aspecto da decisão definitiva ou modificar apenas um aspecto dessa decisão. A gente pode falar também na apelação em caráter principal ou subsidiária, dependendo dela ter sido interposta pelo titular da ação ou pelo seu assistente. Né? Então, eu falo na apelação de caráter principal quando é interposta pelo próprio titular da ação penal, né? No caso, ou a acusação, né? O Ministério Público, ou a defesa, ou quando for pelo assistente, né, da acusação. E também a doutrina fala na apelação ordinária ou sumária, de acordo com o rito que estiver sendo analisado. Tá? Prazo, então, para o Ministério Público, para o réu ou para o defensor, o prazo para interposição da apelação é de 5 dias. No caso do assistente que esteja habilitado, o prazo para que ele interponha a apelação será de 5 dias, contado a partir da data em que acaba o prazo do Ministério Público. Tá? Se eu estiver falando de um assistente não habilitado no processo, esse prazo será de 15 dias, contados do encerramento do prazo do Ministério Público. E se eu estiver falando do Juizado Especial Criminal, GCRIM, né, o prazo será de 10 dias. 10 dias para a interposição da apelação no Juizado Especial Criminal. Lembrando aqui que para o Juizado Especial Criminal, o prazo é contado em dias úteis. Né? Olha a bagunça que dá para fazer na cabeça da gente. Então a gente precisa estudar, estar muito consciente na hora de fazer a prova, de responder a questão, para que a gente não bata a cabeça na hora de responder. Né? Porque são todos esses detalhes que a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, Tribunal do Júri. O rito do júri é um rito muito específico. A gente ainda vai tratar dos ritos processuais. Mas eu estou chamando a atenção do rito do júri porque ele é muito específico, porque o rito do júri é dividido em 2 fases. A primeira fase é uma fase em que está se discutindo a existência de um crime doloso contra a vida.
se existe um crime doloso contra a vida e se o acusado é autor do crime doloso contra a vida, né? E o que eu posso obter desta primeira fase do rito do júri é uma decisão de pronúncia que encaminha o acusado para ser julgado pelo plenário do tribunal do júri, pelos jurados, uma decisão de impronúncia, né, que diz que não é caso de julgamento pelo tribunal do júri, uma sentença de desclassificação, dizendo que não é crime doloso contra a vida, que é outro crime, né? Então vai ser julgado pelo juízo competente, e uma sentença de absolvição. A gente pode pensar nesses aspectos. Eu não tenho ali uma sentença condenatória, né? A decisão de pronúncia, a decisão que encaminha o acusado para o tribunal do júri, para ser julgado pelos jurados, ela não possui caráter definitivo, porque ela não decidiu se aquele acusado é culpado ou inocente. Decidiu apenas que existe um crime doloso contra a vida e que aquele acusado precisa ser julgado pelos jurados. Eu não defini absolvição ou culpa. Então vai caber aqui recurso em sentido estrito, não vai caber absolvição. Desculpa, não vai caber apelação, recurso em sentido estrito. Deu para entender aqui? Tá? Próximo recurso que a gente vai tratar, o habeas corpus. O habeas corpus, que é uma ação constitucional, né? Está prevista lá no artigo 5º, no inciso 68 da Constituição Federal, e que é disciplinado no Código de Processo Penal. Cadê? Lá no artigo 647 do Código de Processo Penal, né? 647 e seguintes do Código de Processo Penal, habeas corpus. A gente sempre aprende o remédio constitucional que serve para resguardar o direito de locomoção contra a ilegalidade ou abuso de poder, né? Então, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, será cabível o habeas corpus. O habeas corpus que pode ser de caráter liberatório ou preventivo. Ele será liberatório quando o direito de liberdade de locomoção já estiver prejudicado, o paciente já estiver preso. Então eu busco liberar o paciente. E o habeas corpus será de natureza preventiva quando houver o risco para a liberdade de locomoção. Então, antes da prisão, é interposto o habeas corpus de caráter preventivo. Tudo bem? Habeas corpus, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Bom, falamos do recurso em sentido estrito, falamos da apelação, né? Agora a gente vai falar dos embargos. Né? Embargos de declaração. Vamos falar de embargos de declaração. Artigo 620 do Código de Processo Penal. Os embargos de declaração serão reduzidos, os acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turnos poderá ser opostos embargos de declaração no prazo de 2 dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Perceba no nosso quadro aqui, quando eu falei dos embargos de declaração, o leque se abriu para toda a fase de conhecimento. Por quê? Os embargos de declaração ele possui esse caráter subsidiário, né? Eu posso utilizar os embargos de declaração praticamente durante o processo todo, praticamente em todo o processo, né? Sempre que eu me deparar com uma decisão que contenha ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, lá nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, nós poderemos interpor embargos de declaração. Os embargos de declaração eles servem justamente para que seja esclarecida uma decisão no todo ou em parte, uma decisão que seja ambígua, obscura, né, que contenha contradição ou omissão
no seu conteúdo. Aí será oponível os embargos de declaração. Embargos de declaração. Essa é a ideia. É para isso que serve. Os embargos de declaração, eles podem ser conceituados como um recurso cabível de uma decisão que contém obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Originalmente, eles representavam um obstáculo na execução da sentença. Agora eles servem para esclarecer algum ponto, né? Por isso que foi reconhecida essa natureza como recurso. O prazo para interposição dos embargos de declaração de 2 dias. 2 dias. E possui um efeito suspensivo, né? Ele suspende o prazo de outros recursos. Por quê? A interposição de qualquer outro recurso ficará prejudicada esperando a análise daquela decisão. Vamos usar aqui um exemplo que ficou bastante recorrente, que foi no julgamento do presidente Lula, né? Ele foi condenado em primeira instância. Esta decisão foi objeto de embargos de declaração. Né? Por quê? Porque se questionava algum ponto da decisão, da sentença, que contivesse lá a ambiguidade, a obscuridade, a contradição ou a omissão. Só depois que se decidiu o conteúdo dos embargos, só depois que foi esclarecido esse ponto ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, é que passou a correr o prazo para apelação. Lembra, estávamos tratando de uma sentença terminativa, embargos de declaração. Esclareceu o problema que havia na decisão, começa a correr o prazo de apelação. Né? Apelação julgada pelo tribunal. O tribunal confirmou embargos de declaração, porque havia algum outro aspecto. Terminou o embargo de declaração, aí eu posso pensar num outro recurso. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, os embargos de declaração ele possui essa característica de ser oponível durante qualquer momento do processo, sempre e contra qualquer decisão. Né? Sempre que houver alguma ambiguidade, alguma obscuridade, alguma contradição, alguma omissão em uma decisão judicial, será oponível por qualquer das partes que se entenda prejudicado a oposição dos embargos de declaração. Outro recurso que a gente consegue tratar aqui é a tal da carta testemunhável. Carta testemunhável, que está prevista lá entre os artigos 639 a 646. Dar-se-á carta testemunhável da decisão que denegar o recurso e da decisão que, embora admitindo o recurso, obste a expedição ou o seguimento desse recurso ao juízo com atribuição para analisá-lo. A carta testemunhável, a finalidade dela é permitir que a instância superior possa analisar o recurso. Né? A ideia é reparar o prejuízo que foi provocado pelo juiz quando não recebeu o recurso ou quando não permitiu o seu prosseguimento. Tá? Então, a carta testemunhável ela vai ser admissível quando for denegado o recurso em sentido estrito. Lembra? Recurso em sentido estrito, decisão interlocutória. Obrigação do juiz, né, quando for interposto um recurso em sentido estrito, encaminhar esse recurso, receber o recurso e encaminhar ao órgão jurisdicional com competência para analisá-lo, para fazer a revisão da decisão questionada. Vamos imaginar que o juiz se negue a receber esse recurso, carta testemunhável. Vamos imaginar que o juiz receba esse recurso, mas não deu prosseguimento, não deu encaminhamento devido a ele. Né? Carta testemunhável. Tudo bem? Ela é cabível, então, quando o recurso for denegado, né, não for recebido, ou quando, em que pese recebido, não seja dado o devido prosseguimento a este recurso.
Tá? A gente pode falar também aqui dos embargos infringentes que estão previstos lá no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal. Né? Vai ser cabível os embargos infringentes das decisões proferidas nos julgamentos de recurso em sentido estrito ou apelação, tá? Quando a decisão não for unânime e for desfavorável ao réu. Então, os embargos infringentes e de nulidade, eles são recursos, né, ou é um recurso, os embargos infringentes, exclusivo da defesa. Só a defesa é que pode se utilizar dos embargos infringentes. Será cabível embargos infringentes e de nulidade daquelas decisões proferidas em recurso em sentido estrito ou em apelação, quando esta decisão não for unânime e for desfavorável ao réu. Tá? O pressuposto dos embargos infringentes é a existência de uma divergência nos votos dos juízes que analisarem no tribunal, né, dos julgadores no tribunal. Então a gente está tratando aqui de uma decisão colegiada, né, e que precisa ter uma divergência. O voto divergente é justamente o fundamento para a oposição dos embargos infringentes. O prazo para a imposição dos embargos infringentes de nulidade é de 10 dias. 10 dias. E serão dirigidos diretamente ao tribunal de segunda instância responsável pelo julgamento do recurso em sentido estrito ou da apelação que nós estivermos tratando. Embargos infringentes e de nulidade. Beleza? A gente pode falar também da revisão criminal. Revisão criminal, muito bom. Revisão criminal está prevista lá entre os artigos 621 até o 631 do Código de Processo Penal. Vamos estabelecer aqui quando cabe a revisão criminal. A revisão criminal vai caber quando terminou o processo, né? Já tem uma decisão transitada em julgado. Eu tenho uma decisão definitiva, imutável, né? Então, o 621 diz o seguinte para a gente: a revisão dos processos findos será... a decisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E 3. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Né? Então, a revisão criminal, ela pressupõe que o processo penal tenha acabado. Eu estou falando, então, de uma sentença condenatória transitada em julgado. Artigo 622. A revisão pode ser requerida a qualquer tempo. Então, eu não tenho prazo. Ela pode ser requerida a qualquer tempo. Antes da extinção da punibilidade, antes da extinção da pena, ou mesmo depois que a pena já foi cumprida. Tá? O parágrafo único estabelece que não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Né? A revisão criminal, ela tem essa ideia de reestabelecer a condição de inocência do acusado. Né? A ideia é, de fato, desconstituir a sentença condenatória, desfazer os efeitos da sentença condenatória transitado em julgado. Tá? O 624 trata da competência para análise da revisão criminal. Competência para análise da revisão criminal. Então ele diz lá que as revisões criminais serão processadas e julgadas. 1. Pelo Supremo Tribunal Federal, quando as condenações forem por ele proferidas. Pelo Tribunal Federal de Recursos e pelos Tribunais de Justiça, nos demais casos. E o parágrafo 1º. No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos, o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido nos respectivos regimentos internos
né? Então falamos aqui dos aspectos gerais do recurso, falamos aqui do recurso em sentido estrito, presta atenção, concentra o estudo no recurso em sentido estrito, falamos da apelação, falamos do habeas corpus, falamos da carta testemunhável, falamos dos embargos de declaração, falamos dos embargos infringentes. Beleza? Na próxima aula a gente vai tratar de recurso extraordinário, recurso especial, recurso ordinário constitucional. Tá certo? Valeu, obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Tchau!